Olá, tudo bem? Eu me chamo Alexandre Ullmann, sou pesquisador da Embrapa Florestas e desde 2017 eu estou lotado aqui na Embrapa Pesca e Aquicultura em Palmas, no Tocantins. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre como o ambiente físico ele afeta a distribuição de espécies tanto de cerrado quanto de floresta e como isso interfere efetivamente na escolha dessas espécies em termos de métodos de restauração de passivos ambientais. Nós vamos conversar basicamente nessa gravação sobre o que é o passivo ambiental, uma definição bastante simples acerca do que é o passivo ambiental. Vamos conversar sobre o que define florestas e o que define cerrados, sem dar lá muita profundidade acerca de definições sobre cada uma dessas formas de vegetação. Vamos conversar também qual é a oferta ambiental, ou seja, quais são os tipos de ambiente que ocorrem dentro do estado de Tocantins e como que, evidentemente, eles afetam a distribuição dessas formas de vegetação e das espécies que nela ocorrem. E também vamos conversar um pouco sobre a plataforma Web Ambiente, que é uma plataforma que pode ajudar você na definição de modelos, na definição de espécies, dentro dessas estratégias aí de restauração de passivos ambientais. Então, o que é um passivo ambiental? O passivo ambiental é tudo aquilo que deveria constituir uma APP ou uma RL, segundo as normas instituídas aí pela Lei 12.651 de 2012, o chamado novo Código Florestal, mas em que em sua condição atual não pode ser caracterizado como tal, ou seja, uma reserva legal, por exemplo, que não tenha lá uma forma de vegetação que se enquadre nos critérios da lei. No Tocantins, o número relativo é pequeno. Nós estamos falando em algo na casa de 3%, para ser mais preciso, 2,9% do território do estado de Tocantins, mas que refletem um número absoluto muito grande. Nós estamos falando de 800 mil hectares aproximadamente que, segundo os dados do CAR, necessitarão de restauração. Para a gente saber o que precisa ser restaurado, a gente precisa saber exatamente o que acontecia naquela área, o que ocorria naquela área. Se eventualmente aquela área era coberta por floresta ou eventualmente ela era coberta por cerrado. No bioma cerrado, a gente tem uma amplitude, tem um leque bastante grande de formações, desde formações essencialmente florestais, passando pelas formações ditas formações savânicas, e alcançando até mesmo formações campestres em que o componente arbóreo, o componente lenhoso, ele está praticamente ausente, ele não se apresenta nesse tipo de formação, o que o distingue de todas as demais outras formações, que são as formações savânicas e formações florestais, porque nessas o componente florestal, o componente arbóreo, melhor dizendo, ele sempre está presente. Mas, no caso das formações savânicas, esse componente lenhoso sempre está junto lá com uma camada, com um componente de um extrato herbáceo dominado essencialmente por gramíneas, por isso a gente chama de um extrato graminoide. Nas formações florestais, esse extrato ele está praticamente ausente, ele está virtualmente ausente, e árvores são as formas predominantes nessas formações florestais. Isso distingue basicamente os três tipos. E claramente a gente consegue definir aquilo que a gente chama de floresta nas formações florestais e de cerrado nas formações savânicas, mais as formações campestres. Essas figuras aqui deixam bastante claro o que eu quero dizer com o que eu acabei de definir, ou seja, quando eu falo numa formação campestre, eu posso até ter elementos lenhosos, mas de baixo porte, esparsamente distribuídos nessa paisagem dominada por esse tapete graminoide, que ocorre também nas formações savânicas, mas nas formações savânicas a gente vê aí a contribuição bastante exuberante de árvores, de pequeno e médio porte distribuídas aí no meio desse tapete graminoide. Já na formação florestal, nas formações florestais, a gente não vê a mesma figura, ou seja, nas formações florestais o que se vê é predomínio de árvores que basicamente recobrem toda a superfície do solo, como se vê nessa figura aqui da formação florestal. Qual é a oferta ambiental do Tocantins? O que faz com que nós tenhamos
determinadas regiões em que a floresta é predominante e em outras partes o cerrado seja predominante. Antes de responder essa pergunta com mais clareza, a gente tem que saber o que a lei diz a respeito da nossa posição em termos de definições legais, né? Segundo a lei, aonde nós estamos? Nós não estamos dentro da bacia amazônica, nós estamos na bacia do Tocantins-Araguaia. Nós não estamos completamente imersos no chamado bioma Amazônia, porque o bioma Amazônia ele só recobre, ele só captura uma pequena porção aqui no extremo norte do estado, na região do Bico do Papagaio. Mas nós estamos praticamente inseridos dentro da Amazônia legal. Portanto, nós estamos inseridos quase que totalmente dentro daquilo que se chama bioma cerrado, isso daqui é bioma Amazônia, mas estamos quase que completamente imersos também naquilo que se define como Amazônia legal. Portanto, eu não vou tratar aqui desse assunto, mas existem cuidados no que diz respeito principalmente às definições de RL, né, na lei, nessa lei que eu acabei de citar, o novo Código Florestal, no que diz respeito à definição de RL dentro de cerrados distribuídos na Amazônia legal. Convém pesquisar. Como é esse ambiente físico cujos atributos fazem com que espécies sejam distribuídas diferentemente e formas de vegetação sejam distribuídas em determinadas regiões do espaço geográfico tocantinense? Bom, claramente a gente tem o atributo chuva, né? A característica chuva sendo distribuída de uma maneira completamente diferente tanto no tempo quanto no espaço. Chove muito mais nessa região aqui oeste do que nessa região leste do estado, né? Mas a chuva ela é mal distribuída durante o ano. E claramente a gente tem uma estação seca que se inicia em meados de maio, vai até meados de setembro, outubro, né? E quando se inicia, em outubro, é quando se inicia a estação chuvosa, em que basicamente os volumes de aproximadamente 1.500 milímetros anuais, aqui na região de Palmas, se precipitam, né? Essa chuva se distribui predominantemente, então, nesse período que vai de maio a aproximadamente, entre setembro e aproximadamente maio do ano seguinte, e aqui são as condições ideais para se fazer qualquer plantio, inclusive os plantios de restauração, né? As altitudes são... a amplitude, na verdade, de altitudes é bastante pequena. A maior parte do território tocantinense possui baixa altitude, exceto essas regiões aqui de borda de serra, que as altitudes chegam a aproximadamente 700 metros acima do nível do mar, né? E essas regiões aqui mais serranas, na região de colinas, ali que nós temos altitudes que chegam a casa de 300, 400 metros acima do nível do mar. As demais partes são extremamente baixas, e são particularmente baixas aqui nas proximidades da Ilha do Bananal. Quando nós olhamos a distribuição dos solos, nós vemos claramente dois cenários. O primeiro deles, e isso, claro, sendo determinado exatamente pelo tipo de rocha que nós temos aqui, nós temos predominância de neossolos quartzarênicos, ou seja, de areia, solos extremamente arenosos nessa porção leste, que contrasta com aquilo que a gente vê como solo predominante aqui na região oeste, né? Esse mapa indica a predominância dos chamados plintossolos pétricos, os solos cascalhentos, que ocorrem aqui de maneira muito abundante no estado de Tocantins e que recobrem basicamente 35% de toda a superfície do estado. Aqui os plintossolos argilúvicos, eles se distribuem nessa porção. Plintossolos argilúvicos são aqueles que têm hidromorfia no solo, que são ocupados aqui predominantemente por plantios de arroz, né? Os plintossolos pétricos são aqueles que têm a chamada petroplintita, ou seja, cascalho, né? Então, de um lado nós temos solos arenosos, do outro nós temos solos cascalhentos. E os latossolos, que são aqueles solos bastante argilosos, que são bastante adequados para a prática agrícola, estão concentrados principalmente nessa região centro-sul do estado. Isso interfere, é claro, na distribuição das formas de vegetação, mas a despeito disso que se vê um predomínio aí do cerrado, das formações savânicas e campestres distribuídas em basicamente todo o estado, exceto aqui na ponta norte, onde
nós temos aí a vegetação arbórea de floresta, né? E por isso caracteriza o bioma amazônico. Só que os cerrados não são todos iguais. Os cerrados de leste, que se distribuem essencialmente sobre solos arenosos, são cerrados menos densos, com árvores mais baixas, como essas fotografias aqui ilustram. Os cerrados de oeste, eles são cerrados mais densos. Árvores, apesar de nós termos evidentemente estratos graminoides aqui no piso no piso savânico, nós temos predominância de árvores na paisagem. Uma coisa que não se vê nas paisagens mais de leste, ou pelo menos quanto mais nós nos aproximamos dessa condição de solos mais arenosos. Isso é tão verdadeiro que esse mapa aqui ilustra exatamente essas diferenças. Cada um desses pontos vermelhos aqui é um ponto de amostragem do inventário florestal do estado de Tocantins. Esses pontos vermelhos são mais parecidos entre si do que quando comparados com os pontos amarelos. Os pontos amarelos são mais parecidos entre si do que quando comparados com os pontos vermelhos. Então se vê claramente que os cerrados daqui, da porção leste, eles são diferentes dos cerrados da porção oeste. Isso é um dado muito importante, porque quando você for pensar em restaurar, você não vai usar as mesmas espécies aqui em relação àquilo que você usaria nessas porções aqui de oeste do estado. Na microescala, nós temos que tomar cuidado com as características ambientais e como elas afetam a distribuição das espécies e das formas de vegetação. Sim, essa é uma rampa típica de um cerrado, né? E se iniciando aqui em cima com solos mais argilosos e terminando aqui embaixo com solos devido ao fluxo hídrico. Essas setas apontam isso. Devido ao fluxo hídrico, nós temos concentração de água aqui embaixo. Os solos passam a ter características bem diferentes. Como isso afeta a distribuição da vegetação? Claramente, a gente vê formações savânicas, cerrados distribuídos aqui nessa porção, onde os solos não são tão úmidos, na verdade são bastante secos, bem drenados. E aqui nessa porção, na medida em que a água começa a ficar muito próximo da superfície, né, nós temos uma diminuição da densidade do cerrado. Então, de nada valeria, por exemplo, fazer um processo de restauração em que nós tivéssemos a expectativa de que toda essa cobertura de espécies, ou melhor, de indivíduos savânicos, tivesse essa densidade daqui a aqui. Seria um procedimento completamente equivocado. Da mesma maneira, plantar espécies dessa porção da paisagem aqui também seria um procedimento completamente equivocado, porque aqui nós temos predomínio de florestas e não de savanas. Isso é um dado bastante importante. Como é que eu identifico água no solo? Bastante simples. Na medida em que eu tenho solos mais avermelhados ou amarelos, eu tenho uma tendência de que eu posso ter quase certeza de que esses solos são solos bem drenados. Na medida em que esses solos vão se transformando em solos mais acinzentados, não em superfície, mas sim abaixo do horizonte A, nós estamos falando, portanto, de horizonte B, podem pensar em cavar aí o solo a uns 20, perdão, um pouco mais, 30, 40 centímetros. Se o solo exibir essas colorações, é porque ele tem água. O ferro está sendo removido do solo, sendo o ferro aquilo que dá cor. Quando ele é retirado, ele fica com essas colorações mais acinzentadas. Se ele tem mais croma, se ele tem mais cor, é porque a diminuição da hidromorfia. Bom, escolher espécies, escolher modelos é um processo que exige conhecimento técnico, evidentemente. Não se pode esperar que nessa pequena conversa eu vá conseguir conduzir vocês à compreensão de tudo. Mas a Embrapa pode oferecer algumas dicas. A Embrapa construiu alguns anos atrás, ela construiu uma plataforma chamada Web Ambiente. Nesse Web Ambiente, que é uma plataforma pública, você pode encontrar algumas dicas de como restaurar e que espécies usar, onde instalar seu experimento, quais são os modelos e assim sucessivamente. Bom, como é que você acessa? Esse link que está aqui embaixo te permite chegar nessa página. Quando você chega nessa página, você acessa o simulador do Web Ambiente. O que é esse simulador do Web Ambiente? Ele vai fazer uma série de perguntas. Ele primeiro vai te pedir para cadastrar um login e senha. Quando você cadastra o teu login e senha, você acessa um sistema, cadastra a tua área, fornece algumas informações a respeito dela, se ela é uma área pequena, uma área grande e assim por diante. E ele começa a fazer uma série de perguntas. Por exemplo, a vulnerabilidade de incêndios é grande ou é pequena? Né? Existe alguma atividade pecuária nas proximidades? Sim ou não? E ele vai te dando algumas dicas do que você deve fazer antes de executar o plantio.
Ele também, na sequência, ele te dá algumas dicas a respeito de que estratégias que você deve adotar para fazer a restauração. Aqui, no caso, era uma ARL. Ele me permite, ele me ofereceu essa alternativa, simplesmente cercar a área, fazer a regeneração natural, ou eventualmente até mesmo me valer de sistemas agroflorestais para fazer a restauração da CRL. Ele oferece também uma lista de espécies, isso é uma coisa bastante interessante, né? Ele me oferece uma lista de espécies a partir das quais eu posso fazer a escolha do que implantar, através das diferentes estratégias. Tem uma palestra do Daniel Vieira, que inclusive fala a respeito de semeadura direta. É uma estratégia? É uma estratégia bastante importante para ser considerado no âmbito de restauração dos ambientes savânicos, dos ambientes cerrados. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer participar aqui dessa conversa, espero que ela tenha sido útil, e não deixe de assistir os demais temas aí que estão vinculados a essa nossa conversa dentro da AgroTeams 100% digital. Muito obrigado, até a próxima. Embrapa e AgroTeams. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.